4.0, nova temporada, o canal onde você fala de reurb do jeito certo, Na prática descomplicada. e sem segredos. Eu sou Salvador Nascimento. E eu sou Rose Ramires. Pronto, começamos uma nova temporada do Reurb 4.0. Fazia tempo que a gente não gravava um podcast, hein? É verdade, compromissos mil e aqui agora para que todos matem a saudade. Crescendo muito, olha só. Doutora Rose está uniformizada agora, tô dando um close em você, olha lá. A Ramires Regularizações é a No empresa. peito, no coração. É isso aí, Ramires Regularizações, para quem não sabe, é a empresa da Doutora Rose, a empresa que ela já tem há algum tempo, que é especializada em regularização fundiária urbana, a REURB, que é, digamos, uma das matrizes dos nossos conteúdos aqui. E você sabe por que eu tô com ela hoje? Não faço ideia. Porque hoje eu fui em uma reunião de núcleo, que é uma das etapas das fases que você tem antes de você iniciar o seu procedimento de reurb, quando você está ainda namorando o cliente. Tá, vamos dar um passinho atrás, doutora Rose. Núcleo, fala pra gente, o que é núcleo? Porque pode ter gente que tá ouvindo e assistindo a gente e não sabe ainda o que é um núcleo. O núcleo, existe uma conceituação legal de que é núcleo, mas na prática, núcleo é sua área de atuação em reurb. É aquele perímetro que você vai trabalhar a sua regularização fundiária, composto pelo quê? Pelas unidades imobiliárias que você vai regularizar. O núcleo é sempre no coletivo, obviamente, porque a regularização fundiária, ela é sempre um trabalho plural, coletivo. Singular, individual não existe. Por isso, você tem o núcleo como expressão dentro da lei e como sentido prático mesmo, para você trabalhar aquela área, aquele bairro, aquela rua, aquela quadra, aquela meia quadra, aquele condomínio, aquele prédio, aquele condomínio edilício vertical ou horizontal, que você trabalha a sua regularização fundiária. É ali onde estão os seus clientes, ali onde estão os imóveis irregulares, que formam um perímetro que você vai trabalhar, que a gente chama de núcleo. Perfeito. Então, bom, falando da experiência de hoje, parece que foi uma experiência diferente, uma experiência com várias pessoas, né? Porque é um núcleo de prédios, não é isso? Sim, na verdade é um núcleo de condomínio edilício. É particular, foi construído por particulares, posto à venda para particulares, mas ele na legislação é tratado como conjunto habitacional. Por que eu estou falando de legislação? Porque essa Lei 13.465, que é a regularização fundiária, a nossa queridinha REURB apelidada, ela abordou, ela trata de praticamente todas as questões, todas as situações irregulares. E não duvide você, um dos maiores parceladores irregulares do país é o próprio poder público. E sabe por quê? Porque quando ele precisa entregar moradias, que tem sempre aqueles programas habitacionais, porque a escassez de moradia é muito grande. Então, os programas habitacionais para a construção de novas moradias, eles fazem as licitações, vão construindo as casas e vão entregando, mas qual é a preocupação? Entregar a casa, entregar para ter a pessoa ter onde morar, ter um teto. Mas a preocupação com a documentação não é, ou ao menos não era, a principal preocupação, mas sim garantir realmente um teto, um domicílio. Agora você tem aqui inúmeros conjuntos habitacionais de CDHU, antigas Coabs e outros programas de outros estados, onde você tem aquelas moradias, aqueles condomínios irregulares. Por quê? Porque as matrículas não estão nos nomes dos proprietários ou dos mutuários, que anos depois da quitação não conseguem ter a sua escritura, vamos dizer assim. Porque aqueles contratos de gaveta feitos com as empresas, com os estados, com os municípios, eles não conseguem ser individualizados porque toda a área é irregular. Então, o que a lei fez? Ela previu uma possibilidade de regularização que ela chamou de conjuntos habitacionais, mas que se destina também a condomínios edilícios particulares, a prédios, a condomínios de prédios verticais. Feita essa explanação, hoje eu fui atender um núcleo desse, que é um conjunto habitacional, que a gente chama na prática, mas na verdade é um condomínio particular, condomínio de prédios particulares, que tem sua peculiaridade. Quando a gente fala de condomínio, a gente fala de associação, então a gente fala de uma regularização.
e precisa de seguir algumas regras condominiais. E hoje, então, fui nessa reunião de núcleo que é em condomínio, que eu já expliquei o que seria. E por que que é peculiar? Esse caso foi muito interessante e serve até de aprendizado. Toda vez que você tem qualquer decisão dentro de um condomínio ou dentro de uma associação, não é a simples vontade do contratante de te contratar. Ele precisa de um certo formalismo que a lei exige. Precisa de aprovação em assembleia, precisa de aprovação dos condôminos, quando é o caso de condomínio já formalizado. Mas não é só uma exigência legal. No próprio processo administrativo de REURB, vai exigir a documentação desse síndico, de ata de eleição desse síndico, ou de ata de eleição desse presidente dessa, então, associação, porque quando você fala de condomínio irregular, você não consegue abrir um CNPJ de condomínio, então a solução que os condôminos ali, que aquelas pessoas encontram é administrar-se por meio de associação. Então, quando você é uma empresa a ser contratada de qualquer tipo de serviço, você precisa de aprovação em assembleia, 3 orçamentos e todo um ritual. E nesse caso em especial, nós seguimos um ritual, os conselheiros do condomínio, enfim, a síndica e toda aquela comissão, ela aprovou a nossa proposta, a proposta da nossa empresa para efetivar a regularização fundiária. E aí teve aquela que, inclusive, a própria constituição da associação, nesse caso em particular, permitia que os conselheiros e o síndico escolhessem seus fornecedores diante de melhores propostas. E aí chegamos nós lá para fazer a apresentação, já há alguns meses, da nossa empresa, de quem ia atuar, pegar os cadastros, iniciar as fichas de adesão, que é um dos documentos da regularização fundiária, e, para nossa surpresa, surgiu um opositor. E esse opositor era um advogado, nesse caso advogado, que era parente de uma pessoa, de um condômino, que simplesmente fez uma conta. Ah, tantas unidades, vou ficar rico. É tantos X reais por essa unidade, é a minha oportunidade de tirar o pé da lama. Obviamente que ele não falou desta forma, mas quis impugnar aquela forma, aquela eleição, quis interpor a empresa. E a gente tem que estar... Quem vai trabalhar com REURB tem que ter essa expertise, tem que ter esse jogo de cintura para situações como essa, porque elas não são raras. Oposições e resistências a gente encontra, seja num núcleo direto, que eu falo núcleo direto é quando você vai atender as pessoas diretamente, que não tem associação formada, e também nesse caso de opositores da associação, enfim, que quando você fala em condomínio, você tem sempre o síndico e tem os opositores do síndico. Quem mora em apartamento sabe, ou em condomínio sabe como é. Você já morou em condomínio? Me diz aí. É aquela coisa, né, doutora? Reunião de condomínio a gente meio que sabe como é. Normalmente dá confusão, né? São muitos interesses envolvidos e tem aquela turma que acha que estão simplesmente querendo, como se diz entre aspas, estão querendo levar o meu dinheiro. Então, provavelmente tem essa coisa aí, essa circunstância. Então, deve ter sido um evento bastante movimentado, Foi né? animado, foi animado. Aquele primeiro foi animado. O de hoje foi bem diferente, que nós vamos chegar nele já. Mas olha só, olha uma das existências e uma das objeções em regularização fundiária. Todo mundo quer de graça. Todo mundo acha que a prefeitura vai fazer, acha que o poder público vai fazer, acha que o vereador vai regularizar, acha que o prefeito tem que fazer. E não é bem assim. O município é o processante da REURB. E a REURB-S, em área pública, é um poder-dever do município em fazer. Mas, quando é área particular, loteamentos particulares, o município até pode fazer, e muitas vezes ele é instado a isso, quando você tem uma ação civil pública, até de urbanização, de infraestrutura, enfim, de ocupação irregular, o município até é instado a fazê-lo. Mas o município não tem verba para tudo. Então, o particular, querendo a sua regularização antes de esperar anos para o poder público ir ali naquele local, ele pode se juntarem aqui, fazer uma união de esforços
para custear os procedimentos da regularização fundiária. Mas a lenda das pessoas é assim: não vou pagar nada, eu nem quero pagar, para quê? Vou pagar para quê? Eu não pago imposto, eu não pago água, eu não pago luz. Se eu irregularizar, eu vou ter que fazer tudo isso. Então, a regularização fundiária, ela é generalista no sentido de que leva a dignidade, leva a infraestrutura e, quando é promovida pelo poder público em áreas muito carentes, extremamente carentes, se leva todo uma questão social, de assistência, enfim, programas de recolocação e enfim, de educação, para ver se a situação dessas pessoas é melhorada no sentido geral, para que ela tenha condições de custear de ter o mínimo de condições de custear a sua sobrevivência ali naquele núcleo regularizado, que vai ter as incidências. Ainda que você tenha benesse de conta de luz bonificada, que as pessoas de baixa renda têm, ainda que você tenha aquelas tarifas mínimas ou isenções, sempre se pensa quando é social. Agora, trazendo isso para o particular, que é onde eu atuo, que também o S pode me contratar. O particular já vem com isso na cabeça. Eu não vou pagar nada, tem que ser o poder público, tem que fazer de graça. E quando você conscientiza as pessoas que não é bem assim, que eles não podem esperar muito tempo e que te contratam, aí você passa para a segunda resistência. Então, vocês estão querendo me roubar. E tudo bem, não vou fazer de graça, mas o que você tem que estar... Tudo é caro, tudo é absurdamente caro, tudo é impossível, tem alguém querendo roubar, tem alguém querendo levar dinheiro... E é uma situação assim, muitas vezes eles já foram lesados, eles já foram enganados, eles já foram tripudiados. E muitas vezes o profissional que os atendeu era um bom profissional, eram bons profissionais. Mas a lei que se tinha não permitia chegar onde o REURB chega, chegar onde a regularização fundiária hoje chega. E aí você tem essa questão. Voltando aqui para o caso desse condomínio, então nós tínhamos sido aprovados, estávamos lá naquela reunião de apresentação, e aí me chega esse profissional dizendo que não, que ele tem que participar, porque foi legal, que tem que tirar a síndica, que tem que remover síndica, que é aquela coisa que mistura aí o REURB com a insatisfação do próprio condomínio. E aí o condomínio, mesmo tendo a associação, né, que nesse caso era gerida por uma associação, aquele condomínio era gerido por uma associação, então o que eles fizeram? Resolveram para que não houvesse esse burburinho, essa dúvida, retroagiram. Então, abriram novamente as inscrições para as pessoas, empresas que quisessem, enfim, participar dessa concorrência, desse certame, para que esse colega, vamos dizer assim, tivesse a oportunidade de participar também. E aí abriram de novo as inscrições para você apresentar, comprovar sua idoneidade, porque não se iludam. As empresas, as pessoas, mas sobretudo condomínios e associações, eles vão certificar o seu CNPJ, se você é o CPF, eles vão olhar o seu CPF. Então, esteja preparado para que você... eu tenho nome sujo, eu não posso trabalhar com REURB. Não é verdade. Você pode trabalhar com REURB porque coisas da vida, dificuldades momentâneas, passageiras, ou enfim, por algum momento... Não é que você é mal pagador, mas você passa por dificuldades financeiras. Então, às vezes, você tem uma restrição aí, mas esteja preparado para suplantar. E aí, as empresas apresentaram certidões negativas de débitos da Receita, da Fazenda, do Trabalho, da Justiça, aquela infinidade de certidões. Apresentaram lá o contrato social, apresentam lá o seu cartão de CNPJ, apresentam muitas vezes... a minuta do seu contrato, porque eles querem ver como é que é o seu contrato. Enfim, a gente apresentou essa série de documentações e as outras empresas também para fazer uma peneira. Só que aí os afoitos, os moradores e até conselheiros resolveram inovar. Abriram a internet e foram pedindo orçamentos para Deus e o mundo, tudo quanto é empresa. E aí apareceram mais de 8 empresas, enfim, gente de todos os estados, gente de todos os locais, e o que é muito bom, por um lado, porque tem muita gente fazendo REURB, mas também tem muita gente que não sabe fazer REURB e nem é que está aprendendo para se especializar, é que acha que é uma oportunidade. Eu temo em falar em ser oportunista, porque tem gente séria, mas tem gente que faz o cálculo assim, R$ 1.000, 253 apartamentos, nossa, vou te dar sorte grande. Nossa, vou ficar milionário ou bilionário, ou sei lá, vou faturar. Porque desconhece, porque faz uma conta grossa, porque faz uma conta curta.
E não é assim, né? A regularização fundiária tem várias etapas, tem uma série de fornecedores e de serviços que você tem que custear e produzir. Então, aí, essas pessoas foram todas, fizeram a inscrição. Muitas foram peneiradas, muitas foram cortadas e outras, mesmo não entregando nada, mesmo não apresentando os documentos, começaram a fazer barulho que tinham direito de apresentar. E hoje, então, foi a apresentação das empresas, daquelas já tinham sido previamente aprovadas e dos barulhentos também que foram lá para se apresentar. Ou seja, se eu estou entendendo, as pessoas normalmente elas esquecem que a matemática básica ela tem 4 operações, elas só fazem uma, É só. multiplicação, né? É. Eles só multiplicam o valor que foi apresentado como proposta por moradia, né? Por unidade, multiplicam pelo valor que foi apresentado da proposta, Orçamento? o orçamento pelo número de unidades. Aí dá um numerão, todo mundo é agora, é quase a Mega Sena. Então eu vou Ex- abraçar de qualquer jeito, mas se eu não entendi mal, eles negligenciam a questão de custos, a questão da operação da REURB em si, porque não é um trabalho simples, é um trabalho complexo, depende de alguns fatores outros, como por exemplo, prestação de serviços e outros profissionais. E eles esquecem que tem uma coisa que chama-se custos, né, doutora? Tem o custo da operação, porque independente da REURB ser feita por um profissional que contrate outros para fazer as outras coisas, ou se tem uma empresa estruturada como a sua, existem custos. Muitos custos. Na verdade, é um dos grandes, não vou chamar de segredo, porque aqui a gente não tem segredo, que é uma REURB aqui sem segredos, na prática, da forma certa e descomplicada, mas um dos pontos cruciais para quem empreende REURB ou para quem quer trabalhar com REURB é como precificar. Eu acho que a gente já teve um episódio na outra temporada sobre precificação, eu não me recordo, mas a precificação é uma etapa muito séria. Não dá para você jogar, jogar no escuro, você fazer uma estimativa de, vou ficar rico, isso é lucro, porque você tem custos administrativos, custos fixos, custos variáveis, custos específicos daquele núcleo. Você tem que fazer um diagnóstico prévio, uma análise de campo, uma visita técnica ou uma visita, enfim, para você ter noção de tudo que você vai precisar ali. Cada núcleo é um núcleo, cada núcleo tem a sua peculiaridade, vai precisar de uma ou mais atividades deles inerentes àquele núcleo, e você vai precisar terceirizar esse custo, esse profissional. Se você não tem na sua equipe, o que é o mais comum, você não tem equipe, porque normalmente as equipes são do eu-keep, Boa. e ele vai terceirizar todos os outros serviços, seja o profissional arquiteto, engenheiro, seja o advogado, todos os outros ele vai terceirizar. E aí como vai ser isso? Em parceria? Eu vou contratar? Eu vou pagar conforme eu vou receber? E para cobrar? E esses boletos? E os custos financeiros? E aquele inadimplente? Como é que você trata isso se você faz aquela conta justa da tua parcela do cliente? Você tiver uma inadimplência de 10, 15% num primeiro momento, como é que você vai custear o teu fornecedor? E se esse fornecedor que você contratou, parceiro, de repente ganha na loteria, vai para Honolulu e te larga na mão? Até encontrá-lo para fazer, você tem que contratar outro. Se você não tiver também aí uma margenzinha ou previsão disso, pode tudo ir por água abaixo. Então, regularização fundiária, que eu sempre falo, é possível, ela é viável, ela é efetiva, mas ela não é simples. Ela não é fácil. Ela não é difícil também, mas tem que entender que você é um trabalho profissional sério. Precisa de método, precisa de processo, precisa de entender que você vai ter uma série de trabalhos. É promissor? É. Os ganhos são bons? São. Os faturamentos são atraentes? Igualmente são atraentes. Mas você tem uma responsabilidade, porque do mesmo jeito que seus ganhos são no plural, são coletivos, a cobrança também. Então a cobrança vem assim aos montes. Perfeito. A gente tem uma ideia hoje, né? Existe um método bem definido, inclusive no treinamento Hub 4.0, né? Eu tô entrando um pouco no detalhe, que contempla algumas situações que pelo que eu estou entendendo, neste evento de hoje,
você contemplou alguns estágios de um processamento de REURB, né? Digamos, a preparação do cliente antes da adesão propriamente dita. Foi uma reunião de apresentação de um processo de REURB. Exatamente. Aí você, hoje mesmo, se deparou com a questão que é uma das, digamos, um dos maiores temores, talvez, de quem quer operar na REURB, que é as objeções. E não só objeção por parte dos moradores, né? Que sempre tem aquela desconfiança. Será que vai dar? Será que eu posso entregar minha confiança através do serviço para esse profissional, para essa empresa? Hoje a senhora teve também a presença de opositores de fato, né? E a gente tem um agravante nesse ano que eu gostaria de explorar oportunamente, que é um ano eleitoral. E não vamos ser hipócritas, em ano eleitoral sempre aparece aquele candidato ou outro prometendo isso ou aquilo para poder, porque no final do ano nós temos eleições, né? E quando a gente fala de carência habitacional, de problemas em moradias, aí aparece o salvador da pátria, nada a ver com o meu nome, aparece o salvador da pátria para tentar. Então, quer dizer, o universo da REURB é um universo extremamente dinâmico. Animado, é animado. E hoje é incrível, né? Hoje eu tenho duas situações práticas que nós estamos falando e reais. Tanto essa desse núcleo que a gente está conversando, e eu estava no meio dessa reunião, meu telefone começa a vibrar, vibrar, vibrar. E aí, quando eu estava com a palavra a arquiteta, na parte de explicar as questões técnicas, eu olhei, era um cliente de um outro núcleo. Pelo amor de Deus, me liga que eu preciso falar com a senhora agora, eu estou aqui. Eu falei, santo Deus. Liguei para mim, mandei um recado para a administração, para a pessoa que administra. Ela falou, também não consigo. Ele já me mandou 2 recados aqui, mas eu não consigo falar com ele agora também. Aí eu mandei de volta para ele se acalmar, que eu estava numa reunião de núcleo que eu ligava em seguida. E aí é muito interessante. Ele falou, doutora, tô com um vereador aqui, um candidato a vereador que está fazendo aqui uma quadra, uma coisa na praça. E ele olhou as placas, que a senhora estava com a selagem já colocada, e ele disse assim, o que é isso aí? Que é isso? Aí as pessoas explicaram que é uma empresa que está fazendo regulação fundiária. Ele falou, mas vocês estão pagando? Sim, estamos pagando, X valores. Sou eu, esse projeto é meu. Absurdo. Aí eu comecei a rir, né? Esse projeto é meu. Doutor, ele disse que o projeto é dele. Ele disse que o projeto é dele, que não precisa pagar nada, que o município vai fazer de graça. Apareceu o dono da REURB. Apareceu. O dono da REURB, quem fez o projeto, que a ideia era dele. Aí eu falei para ele assim, então, seu Manuel, porque o nome dele é Manuel. Eu falei, então, seu Manuel, candidato a vereador em ano de eleição é um pouco complicado, mas assim, porque como que o projeto é dele, né? O projeto é nosso, nós estamos aí com o pessoal, equipe técnica, topógrafo. Não, doutor, eu sei, isso aqui é de eleição, isso aqui eu sei como é que é. Há tantos anos nunca ninguém deu nada pra gente, agora querem dar. E eu queria que a senhora viesse aqui. Gente, eu tô no extremo da cidade, que é Guarulhos, eles queriam que eu fosse no Jaraguá. Não sei se eu posso falar o nome do bairro aqui, mas enfim. Agora já falou, foi. doutor. E assim, impossível, nem que de helicóptero não chegava lá em tempo. Aí eu falei para ele, olha, faça o seguinte, dê o meu telefone a esse cidadão e diga a ele para vir conversar comigo, que nós vamos botar o que ele está falando numa ata notarial declaratória, numa escritura de compromisso, né? Uma escritura declaratória que ele vai assinar e vai se comprometer. Se ele não fizer de graça, ele vai pagar o dobro cada unidade. Vamos ver se ele vai fazer. Então, pode dar meu telefone para esse cidadão. Não, doutora, nem esquenta a cabeça com isso, a gente já sabe como é que é, eleição é assim mesmo. E, enfim, e aí o pessoal fica todo alvoroçado aqui, assim. Eu falei, é uma das situações que você vai enfrentar em ano de eleição. E essa é uma delas. E eu sei que também aqui nos bastidores, que além de tudo isso que a gente já falou, além de toda essa movimentação, como a senhora mesmo diz, né? REURB é uma coisa animada. É animado. Animada, palpitante, é uma palavra que a senhora usa muito. Além disso, a gente tinha uma equipe trabalhando lá no Nordeste, que também estava ligando para a senhora. Isso eu sei porque eu testemunhei, pode contar. E aí, exatamente, porque são vários núcleos e a gente tem trabalhos simultâneos e a gente estava numa outra fase lá. Lá já é um núcleo fechado, com a REURB protocolada, com o perímetro já entregue, que a situação técnica de demarcação do perímetro, enfim, com indicação de confrontantes já indicada, já tendo recebido a certidão de recebimento do município, que igualmente já tinha expedido a certidão de classificação, que é um documento importantíssimo para o cartório de registro de imóveis, para as pesquisas registrais. E aí nós temos uma peculiaridade aqui na nossa empresa, que no nosso processo, no processo que nós desenvolvemos, que é o
nós desenvolvemos um método, né? E nesse método a gente tem um item que é necessário fotografar as casas, enfim. Então eu estava com uma equipe lá procurando atender as pessoas de casa em casa, outras pessoas dessa mesma equipe fazendo esse levantamento fotográfico das unidades e uma outra atendendo dúvida. Então, estava com 4 pessoas da equipe, uma para cada função, e aí começaram a ligar para saber o que tinha, onde é que estava a listagem, onde é que estava isso. Então, assim, hoje foi animado, foi animadíssimo. Mas mais animado que isso foram as reações das pessoas nas apresentações. Conta um pouco pra gente, doutora. Como é que foi essa apresentação? Pode entregar ouro ou quer deixar para não, suspense? Conta pra gente Não, como é que eu foi não tenho isso. suspense. Aqui não tem segredo nenhum. Então, se você quiser suspense, você corta na edição. Ou então põe uma musiquinha na edição, né? Eu vou dar só um tempinho, vai. Esse tempinho foi pra música. Tá certo. Ok. E aí, chegamos, né, no horário que foi marcado. E até chegamos um pouquinho antes. E eu já sabia, porque nos tinham dado os horários, né, uma tabelinha de horários, que hoje 5 empresas iam se apresentar. E a nossa era a terceira. Uma outra participação era online. E aí teriam mais duas. E teve um outro profissional que veio de outro estado. E eu cheguei alguns minutinhos antes, mas eu achei por bem não entrar, porque era a hora dele, era a apresentação do colega. Então, a gente tinha que respeitar. Eu sou muito tranquila com as outras empresas. A gente hoje ainda é como eu vou dizer para você, todo mundo se conhece, é um meio pequeno, né? As empresas se conhecem e as que não se conhecem já ouviu falar. Então, chegamos lá, estava essa segunda, já tinha sido uma apresentação de uma candidata lá que estava na plateia, ela ficou para assistir. Eu não ficaria, mas isso tá dentro do meu método, mas enfim, o colega estava lá apresentando e nisso ele foi interpelado diversas vezes por aquele mesmo profissional que na primeira reunião lá atrás, onde eu já tinha vencido e estava apresentando, me interpelou e quis, enfim, tumultuar. Só que desta vez, diferentemente da primeira, o condomínio e a direção do condomínio se posicionou e falou: doutor, além de ser mal educado, está sendo deselegante e não é hora de debates. O senhor vai apresentar na sua hora, deixe o colega apresentar respeito a ele, né? E isso é muito desagradável, porque eu entendo como desagradável, mas enfim. E aí permitiram que a gente entrasse, o colega estava terminando, e de verdade, dei boas-vindas a ele. Porque eu estou na minha cidade, ele veio de fora, ele veio de outro estado. Então, um dia eu posso estar lá no estado dele e ser tratada da mesma forma. Então, eu recebi bem, dei as boas-vindas, dei o meu cartão, porque, gente, esse mundo de reurb é de parcerias. Então, se eu vencer ou se eu perder essa concorrência, que a gente ainda não sabe, que é a Assembleia amanhã, eu posso encontrá-lo numa outra oportunidade. Para que você hostil com outra empresa? Não existe isso. Empresas competentes, empresas sérias, não vão se degladiar. Elas vão participar de um certame aqui como em outro, porque a gente vai crescendo, vai participar de licitação, você vai sair no soco com quem ganhar e você perder? Não tem como. Então, aí nós apresentamos, esse colega até eu convidei, falou: doutor, se o senhor quiser ficar. Ele falou: doutor, eu vou ficar só um pouquinho, que eu já vou pegar o avião de volta para a minha cidade. E nós, graças a Deus, conseguimos fazer uma bela apresentação, muito tranquila. E esse outro colega, eu não sei se já acostumado com a nossa imagem, mas também ficou bastante sereno, foi bem produtivo, tivemos perguntas e foi lindo, foi um show, foi uma apresentação show. Doutora, eu acho assim, muita gente ela disputa, muitos profissionais disputam até de uma forma um pouco acirrada demais, se é que a gente pode chamar assim, alguns tipos de processos justamente por conta daquilo que a gente falou no começo, né? Faz conta de multiplicação e quer abocanhar aquele projeto, aquele processo, aquele job, ou como queiram chamar, de qualquer forma, né? Até às vezes ultrapassando o senso ético, a licitude. Mas a Reurb é digamos, um produto, se é que eu posso chamar assim, um produto novo, uma iniciativa recente. E é uma coisa que a senhora sempre diz nas suas postagens, nas redes sociais, nos cursos, nas palestras, o potencial da Reurb. Então, às vezes, o profissional ele está demandando muito recurso, muita energia em um determinado tipo de trabalho, quando, na verdade, ele pode apresentar outras propostas e prospectar outros clientes.
Fala um pouquinho só, mais dessa vez, do potencial da REURB que tem no nosso país. São 30 milhões de imóveis irregulares, assim, 30 milhões. Mas há outros números mágicos. O Ministério das Cidades diz que 50% dos imóveis são irregulares, outros índices mostram outros números, mas a gente sabe que 50% dos domicílios brasileiros, residenciais ou não residenciais, são irregulares ou têm algum tipo de irregularidade. Então, é um mercado enorme, promissor. Por quê? Porque cada vez mais a economia vai afunilar para a regularidade. O futuro das cidades passa pela regularização fundiária, porque muitas cidades acham que não tem dinheiro e vão pedir dinheiro para o governo federal. Aí o governo federal olha e fala assim: ué, mas você tem aí uma oportunidade de altos recolhimentos e impostos. Ah, mas nossos imóveis são irregulares. Então ele fala: peraí, não é que você não tem dinheiro, você não está cobrando. Então, vai desonerar ao governo federal também se o município começar a arrecadar mais e também vai repassar mais. Então, assim, é uma corrente. Se eu estou falando para o poder público que vai arrecadar, o particular também precisa. Existe uma pesquisa que diz que o patrimônio das famílias na velhice ou na terceira idade, ou enfim, numa melhor idade, é o imóvel, porque ele ou aluga, ou ele vende, ou ele usa para pagar a faculdade dos filhos, ele dá em garantia, faz empréstimos com menores juros, enfim. O imóvel, ele é o patrimônio das famílias e será cada vez mais o patrimônio. E é essa tendência mundial de que a economia vá ser baseada na propriedade. Propriedade, só o imóvel com escritura registrada, com matrícula, com título registrado. Senão você vai estar na informalidade. Além do que os imóveis valorizam e muito, né? Então, é um mercado muito interessante, muito promissor. Os faturamentos, eles são bastante altos, por isso que você precisa ter um método eficiente para trabalhar. Porque não vai adiantar nada você ter um faturamento alto se você não souber o processamento, o processo desse trabalho, para onde você vai, para que você possa otimizar os ganhos e minimizar os custos. Prevendo, isso é imprescindível para quem quer ou pretende trabalhar com REURB. Então é fundamental que se tenha um método bem instituído para que você tire tudo que a REURB pode te oferecer enquanto profissional operador da REURB. Sim, Né? tem que ter um procedimento, tem que ter um processo, tem que ter um método bem definido, porque você precisa saber de onde você vem, para onde você vai. Olha só que interessante. Eu confio no meu taco, né? Eu tenho certeza que essa concorrência será nossa. Entretanto, pode não ser. E o que eu faço com os custos que eu já tive? Eu já tive custos da primeira visita de diagnóstico, eu já tive custo de uma equipe lá olhar, eu já tive custo de ir lá fazer a apresentação, eu tive a hora homem, né, que eu chamo de hora homem, que é o custo de eu preparar a proposta uma vez, duas vezes, preparar a documentação de certidões para mandar duas vezes. Eu tive que pagar a locação dos equipamentos, da apresentação que eu fiz, que isso tá no meu custo. Eu tive gasolina, eu tive meus hora homem, que a gente chama de hora homem, nem sei se esse é o termo correto em administração, mas a hora de trabalho da equipe toda num sábado lá, por duas vezes, e de novo hoje, enfim. Preparação de apresentação, Trabalho bem estruturado. Trabalho com a agência ou do profissional de marketing, ou de você que é da REURB e deu sozinho, vai parar para fazer a sua apresentação. Então, tudo isso tem que ser computado, porque tem que sair de algum lugar. Porque senão você está pagando para trabalhar. Então, é isso que você vai pecar muito sozinho para aprender. E que aqui a gente te ensina antes, então você já começa preparado. Você até pode ter tido cursos, pode ter aprendido, mas a segurança que nós aqui do 4.0, em todas as nossas programações, nas páginas de inserções gratuitas, enfim, no YouTube, a gente está te ensinando para você ser um profissional completo e seguro. Preparado, completo e seguro, como você nunca foi antes. Então, para o profissional que está querendo, ou a pessoa que quer ingressar, no caso, nesse universo da REURB tão promissor, tão próspero, o que ele tem que fazer agora? Seguir os nossos canais, doutora.
Você que está nos ouvindo não está me vendo porque a câmera está falhando, eu vou dizer aqui para vocês, sigam os nossos canais no YouTube, que é o canal Reurb 4.0. Esse vídeo que você está assistindo e ouvindo, ele também vai se transformar num videocast que estará no canal Reurb 4.0 também no Spotify. Tem os canais da doutora Rose Ramires, @doutora Rose Ramires no Instagram. Que mais? Esqueci algum? Facebook, doutora Rose Ramires. E também, se você quiser conhecer o trabalho da equipe da Ramires Regularizações, www.ramiresregularizações.com.br ou então @Ramires Regularizações no Instagram. Porque aí você vai ver flashes, filmes e cenas da equipe minhas, da arquiteta e de todo mundo, na prática, de verdade, porque não basta só você dizer que faz REURB, você falar que faz REURB, você fazer vídeos ensinando a fazer REURB, escrever livro de REURB, se você não faz na prática. Se você não põe o chamado pé no barro, ainda que não seja no barro. Mas dali a gente consegue mostrar o que a gente faz de verdade. E veja, gente, olha só, não é porque você não faz, que você quer aprender, que você não tem nada para oferecer, que você é ruim. Não, você montou uma equipe boa, você vai começar. O teu primeiro cliente, você vai trabalhar e com certeza com muito afinco para que ele saia. Então não tenha vergonha de dizer, olha, eu estou começando, mas eu quero aprender para todo lugar que você for, com outros parceiros, com outros colegas, para o próprio município que você for conversar, que os municípios, a maioria tem bom senso, te ajuda, você não vai chegar inseguro, não, porque você tem o conhecimento, mas você vai chegar falando a verdade sempre, e não fica inventando, fiz tantos núcleos, eu tenho tanto... Não é proibido, é a mesma coisa que o advogado, que ele começa a trabalhar, ele não tem uma causa-ganha para vender, mas o cliente vai te comprar. Ele vai comprar você, vai comprar a sua pessoa, a tua imagem, a tua história. Então é a mesma coisa em regularização fundiária. Você vai somar as expertise dos teus parceiros e você vai vender essas experiências individuais juntas para um propósito, que é fazer a regularização fundiária. E é isso então, gente. Aqui, REURB 4.0 é regularização, ou melhor, é REURB na prática, da forma certa, descomplicada e sem segredos. É isso aí, doutora Rose, muito obrigado por mais essa oportunidade. Encerramos aqui o primeiro episódio da nova temporada do REURB 4.0. E esse foi só o primeiro? Virão muitos por aí. E vocês que estão nos ouvindo podem ter certeza absoluta. Aqui a gente faz REURB do jeito certo, na prática mesmo.